Oi, esse é o Café com Menezes e hoje a gente vai bater um papo sobre cerveja. Hoje eu tô aqui com o Matheus Vidigal do Hora de Beber e a gente vai falar sobre cerveja. O cara é um especialista, saca tudo sobre cerveja. Ele vai tirar minhas dúvidas e as suas dúvidas também hoje. Para iniciar esse vídeo, uma Brooklyn Brown Ale. Matheus, primeiro me diz o seguinte, como é que começou esse seu interesse por cerveja, de onde surgiu? Cara, começou acho que ali em 2011, 2012, eu acho. Tava numa cidadezinha chamada Alfenas, que fica em Minas Gerais. Estava com a família da minha ex-namorada e a gente foi para um bar que era especializado em cervejas artesanais. E aí o tio dessa minha ex-namorada, ele pediu uma Baden-Baden Red Ale, né? Sim. E ali, pra mim, foi uma experiência absolutamente diferente, né? Foi descoberto, foi que nem você falou, a gente estava conversando antes de começar o vídeo, foi um novo mundo que estava se abrindo ali pra mim, né? É uma cerveja muito mais encorpada, mais alcoólica, a cor dela é absolutamente diferente, né? Ela é uma cerveja mais escura, beira ali seus quase, acho que ela tem quase 10% de álcool, 9,2 se eu não estou errado. Sim. E para quem só via bebendo aquelas as cervejas comuns, né, cervejas de massa, com uma Stella, uma Skol, uma Antártica, aquilo ali para mim foi absolutamente diferente. E aí já me vem uma questão, como é que você poderia diferenciar a questão da cerveja tradicional, a cerveja de massa, como você falou, para cervejas especiais? Cara, acho que a principal diferença é a proposta, né? Essas cervejas, elas têm o seu mérito também, né? São cervejas que são feitas para refrescar, para ser bebidas em maiores quantidades, para, enfim, ter um drinkability, né? A bebabilidade mais alta. Enfim, acho que a proposta delas é refrescar e acho que, de certa forma, elas cumprem essa proposta. Mas acho que a principal diferença entre uma cerveja de massa, uma cerveja especial, uma cerveja artesanal, uma cerveja gourmet, eu particularmente não gosto desse termo gourmet. Sim. Mas uma cerveja especial e uma cerveja de massa, acho que é a proposta. E a composição, né? Os ingredientes que são utilizados, que tendem a ser de melhor qualidade nas cervejas especiais. Então você iniciou ali em 2011 numa descoberta, mas de lá pra cá tem uma longa caminhada. Sim. E eu vejo que você é muito técnico. Quer dizer, você fez algum curso? Como é que foi para você chegar nesse ponto assim de análise da cerveja, de conhecer tanto? Cara, a minha formação, eu sou jornalista, né? Sou formado em jornalismo e, a rigor, eu não sou especialista em nada, né? Certo. Eu sou autodidata, eu comecei pesquisando bastante na internet, tem muita literatura disponível. Sim. Um site que me ajudou muito no início foi o Brejas, né? Que a maioria dos cervejeiros, tanto os que fazem quanto os que consomem, já utilizaram muito esse site, que basicamente é um site que disponibiliza fóruns, né? De diversos assuntos para as pessoas se ajudarem a tirar dúvidas. Alguns sabem mais, outros sabem menos, alguns querem aprender, outros podem ensinar. E ali eu ia vendo que as pessoas postavam suas análises de diversos rótulos, e aquilo ali foi me intrigando, né? Como que as pessoas conseguem escrever conseguem descrever tão fielmente uma cerveja, falar tanto sobre os aspectos sensoriais daquela cerveja, e eu ainda não sei, né? Sei. E aquilo ali foi me instigando a querer saber mais sobre o processo de análise. Em termos de literatura, é fácil encontrar livros? Sim, cara. É muito tranquilo, assim. Tem muita coisa disponível na internet, tem muitos sites. Se a pessoa tem a facilidade do inglês também, Sim. isso amplia muito. Existe Isso eu te muito perguntar. material disponível em inglês também, mas em português também. Mas na internet dá para confiar no que você está encontrando, ou você tem que, assim, pesquisar mais, ter um certo cuidado? É sempre bom ter cuidado, né? Porque acho que é sempre bom desconfiar. Sim. Por exemplo, você num site como o Brejas, que tem bastante análise lá, né? Se você entrar e ver que o fulano não gostou daquela cerveja porque ela é assim, assim, assado, e aí logo embaixo tem uma outra análise de uma pessoa falando que aquela cerveja é maravilhosa, que ela funcionou. Sim. Então tem que tomar cuidado sempre, mas depois de certo ponto, de certa vivência, você consegue achar fontes mais confiáveis, você já vai sabendo do que desconfiar, o que está esquisito, o que não está, o que é confiável, o que não é. Porque a gente acaba falando para pessoas que já bebem, já conhecem bastante, mas para pessoas que têm mais curiosidade, né? Para pessoas que
assim, estão entrando nesse mundo agora e às vezes ficam um pouco sem saber o direcionamento. Então você aconselha ir com calma, fazer mais análises, né? Comparar Sim. mais para poder se aprofundar nisso. Agora, uma pergunta que eu acho que é importante e muita gente tem dúvida. Em relação a taças e copos, qual a importância da degustação da cerveja em relação aos copos e as taças específicas para cada tipo de cerveja? O que isso vai alterar? Vai alterar ou não? Qual a importância disso? Cara, o copo é uma parte extremamente importante da cerveja. Assim como, por exemplo, no mundo dos vinhos, fazendo um paralelo com o mundo dos vinhos, Sim. existe a taça para o vinho branco, existe a taça para o vinho tinto, existe também o copo específico para aquele estilo de cerveja, né? Por exemplo, você vai beber uma cerveja do tipo Pilsner. Sim. Ele precisa ser mais alongado por conta da carbonatação que ele tem, por causa dos aromas que eles vão entregar. Se você coloca num copo com um bojo muito aberto, você vai propiciar uma maior área de contato, né, de superfície de contato, e ela vai perder muito gás muito rapidamente, e isso vai prejudicar a sua experiência. Ao mesmo tempo, você pega uma cerveja mais complexa, como uma Barley Wine, por exemplo, uma Imperial Stout, você precisa de um bojo aberto na sua base e mais fechado para concentrar esses aromas, né, que são mais voláteis, que se perdem com mais facilidade. Então, o copo faz toda a diferença na hora que você for tomar. Lógico, existem alguns copos que são os copos coringas, né, que podem, se você não tiver dinheiro para ter todos os copos específicos de cada estilo, você consegue comprar alguns copos que são os coringas e que vão te ajudar a ter uma experiência mais ou menos adequada para cada cerveja. Então o ideal já é ir investindo também nos copos. Agora vem uma curiosidade. Falando de cervejas especiais, a cerveja de milho, ela não presta? Não, cara, isso é um grande mito, na verdade, né? Eu acho que existem algumas fases de desconstrução que você vai passando enquanto você vai conhecendo mais do mundo das cervejas, né? E o milho, ele tem uma grande importância. Sim. Utilizar milho ou arroz, como no caso da Budweiser, isso nunca foi um problema, nunca será um problema. E aí eu estava falando das fases de desconstrução, chega um momento que você está bebendo cervejas especiais. Sim. E você acha que só puro malte presta. Né, o que é a cerveja puro malte? Isso que eu ia te perguntar A agora. cerveja puro malte é a cerveja que usa 100% do malte de cevada. Ela não leva nenhum outro tipo de malte, ela não leva nenhum outro tipo de adjunto. Todo o malte dela é 100% de cevada. Só que tem cervejas, cara, que o milho, por exemplo, falando especificamente do milho, o milho, ele depende da forma como ele vai ser utilizado. Sim. No caso da cerveja de massa, eles utilizam o milho para amenizar o corpo da cerveja e baratear os custos de produção. Então, por isso que a gente acaba comprando, por exemplo, uma cerveja a R$2, R$2,50, e aí você vai ver uma cerveja artesanal, ela custa pelo menos seus R$15, às vezes 10 numa promoção, mas está ali na faixa dos R$15, R$20 pelo menos. Mas o milho, por exemplo, na tão famosa escola belga, é muito utilizado justamente para reduzir o corpo da cerveja e torná-la menos densa, mais palatável, mais fácil. Sim. Tudo vai depender da forma como você vai utilizar esses adjuntos. Agora, o que seria a lei da pureza? A lei da pureza, cara, é uma lei que foi instituída em 1516. Ela tinha essa questão, né, de utilizar somente malte, lúpulo e água, posteriormente as leveduras. Só que ela também foi uma forma de tributar o que estava sendo feito, porque as pessoas estavam fazendo cervejas colocando o que queriam, digamos assim. E isso foi uma forma de tributar as cervejas também, sacou? Então, para ganhar uma renda, centralizar as diretrizes de produção de cerveja na Alemanha, entendeu? Entendi. Só que atualmente isso é utilizado como marketing também, assim. Somos uma cervejaria que faz cerveja seguindo, porque isso é bonito, né? Isso é quase uma impressão. É quase uma pompa, né? Tipo assim, selo, né? Somos uma cervejaria que segue a lei de pureza alemã de 1516 e tal. Isso acaba funcionando como um marketing também, né? Então, assim, é legal, faz parte da história das cervejas, mas não é exatamente algo primordial. Hoje em dia isso de certa forma eu posso falar que isso é superado, assim. Agora me diz uma coisa, em relação ao chopp e a cerveja na garrafa, qual seria a diferença? E já aproveita, já me responde junto com isso. Pedir um chopp sem um colarinho, tem alguma vantagem? Como é que funciona essa história? Cara, a rigor,
não existe diferença entre o chopp e a cerveja na garrafa. É só uma diferença de formato de serviço. Sim. Uma vai vir direto da torneira, tá dentro de um barril. Provavelmente é mais fresca, isso também não é regra, né? Você pode tomar uma cerveja recém-saída de fábrica, que vai estar mais fresca do que a cerveja que está sendo tirada numa chopeira, por exemplo. Então, a rigor, é só uma diferença de formato. Inclusive, o Brasil é o único país que faz essa diferença de termos. Assim. Quando você vai nos Estados Unidos, pergunta o que está engatado, né? Que está on tap, né? Você vai lá e pede, ou o que está na garrafa. Né? É só uma diferença de formato. Não tem, a rigor, não existe nenhuma diferença entre a cerveja que você compra uma garrafa ou uma cerveja que você vai tomar num bar, tirada da chopeira. E sobre o colarinho, cara, isso, pedir cerveja sem espuma é um crime. É um crime. É um crime? É um crime. Tem gente que gosta e tal, mas eu não entendo muitas motivações, porque a espuma tem dois papéis primordiais. Que é, ela cria uma camada de isolamento térmico, ela ajuda a manter a temperatura da cerveja e ela ajuda a manter a carbonatação da cerveja. A carbonatação da cerveja nada mais é do que a quantidade de gás que está dentro daquele líquido. Então, você pedir o chopp sem colarinho, além de estar prejudicando, acelerando o processo de aquecimento do líquido, você está prejudicando a quantidade de gás que está ali dentro. Então, é capaz de você, por exemplo, se você pedir um chopp de 500 ml sem colarinho, capaz de você chegar na metade ali, ela já está completamente choca. Você está ali batendo papo e tudo mais. Está completamente choca, já esquentou mais do que deveria ter esquentado se ela tivesse com a sua espuma. A espuma é de suma importância para a cerveja. Chopp com colarinho, então. Não esquece disso, não. Fica a dica. Essa semana eu fui no Dali de Spa, que é um spa que fica aqui no Guará, em Brasília, e fiz um tratamento. Tem diversos benefícios, né? Rejuvenescedor para a pele, relaxante demais, porque é feito à base de cerveja, chamado Beer Spa. E lá a gente degusta 3 tipos de cerveja, né? Um deles é a Brooklyn. O que você pode me falar sobre essa cerveja, a característica dela? Analisar uma cerveja é mais fácil do que parece. Então acho que talvez dê para ver no vídeo que é uma cerveja já numa cor mais escura, né? Talvez aqui um castanho, um acobreado, né? Você consegue olhar também a formação de espuma dela, já faz algum tempinho que a gente serviu e ela ainda está aqui, isso é sempre um bom sinal. Quando a gente cheira ela, você consegue perceber que ela é uma cerveja que prioriza as percepções vindas do malte, né? Ela traz o que? Um caramelo, toffee, talvez. Então ela já traz, ela entrega o que ela tá bem adequada dentro do estilo brown ale, né? Uhum. E na boca ela também é mais adocicada. Gostei muito dela. Ela é bem atenuada, né? Os açúcares dela não estão muito em evidência. Você toma ela, você sente um dulçor ali no início, mas logo em seguida esse dulçor já é arredondado. Então, muito fácil de beber, enfim. Também é uma cerveja bastante adequada, é um clássico dessa cervejaria e já é um clássico dentro do estilo de uma forma geral. Muito boa a cerveja, gostei muito. Agora nós vamos degustar a Colorado Demoiselle, que é outra cerveja que eu degustei no spa. Matheus, um brinde. O que você pode me falar sobre essa cerveja? Cara, eu particularmente gosto muito dessa cerveja. É uma porter com adição de café, né? O Colorado tem essa tradição de adicionar ingredientes brasileiros a estilos clássicos, né? Por exemplo, tem cerveja com rapadura, essa com café, tem outra que leva mel de laranjeira, tem outra que usa mandioca. Então, essa particularmente acho que é a minha Colorado favorita, gosto bastante dela. Novamente, se a gente for trazer para o aspecto da análise, a gente consegue ver que essa é uma cerveja consideravelmente mais escura da que a anterior que a gente estava bebendo, né? do que a Brooklyn Brown Ale. Ela tem um aroma bem pronunciado de café. Para mim, que adoro café, assim, você sente muito essa questão do sabor do café. E acho que ela é uma boa cerveja. Esse estilo, de uma forma geral, Porter, é um estilo que eu acho bem desmistificador.
ele é um estilo que consegue aliar, quebrar mitos, né? Sim. Sempre que a gente vê uma cerveja escura, a gente pensa que ela é pesada, que ela é muito alcoólica, que ela deve ser muito forte. Essa cerveja ela é bem tranquila de beber, bem equilibrada, não é muito torrada, não é muito amarga, não é muito doce também. Então eu acho que é um ótimo exemplar do estilo e acho que é uma boa cerveja para quem quer se aventurar, para quem tem certo receio de tomar cerveja escura. Sim. Eu acho que ela é uma boa cerveja para se iniciar nesse mundo. Pois é, aproveitando, falando sobre a questão dos sabores, o que vai diferenciar o amargor ou a doçura da cerveja? Tem várias coisas, né? A cerveja talvez é a bebida mais artesanal de todas, porque tudo que você quiser fazer numa cerveja você consegue usando a composição correta de ingredientes. Então assim, tudo que diz respeito a dulçor é a partir da composição de maltes. Tudo que diz respeito a amargor é proveniente dos lúpulos. Mas no caso das cervejas escuras existe uma segunda possível fonte de amargor, que é o nível de torrefação do malte de cevada. Então, se você usa uma composição de maltes muito torrados, você consegue trazer essas percepções do amargor, né? Você traz as notas de café, você traz as notas de chocolate amargo. Então, tipo assim, essa distinção que eu fiz agora há pouco, ela é muito básica, te ajuda a separar as coisas, te ajuda a entender o que está entregando o que o malte está entregando, o que o lúpulo está entregando, mas não é uma regra, nem tudo que é doce vai vir do malte, nem tudo que é amargo vai vir do lúpulo. Você consegue, a partir do nível de torrefação, que é o caso dessa cerveja, trazer essa sensação tanto do dulçor quanto do amargor provenientes do malte. Então esse sabor mais assim do café, ele vem de onde então? Nesse caso, eu teria que ver a composição exatamente a composição de maltes, mas é possível que o sabor de torrado seja tanto dos maltes quanto da adição de café. Entendi. Porque existem cervejas que não levam nenhum outro ingrediente que não seja malte de cevada, lúpulo e a levedura e água, mas que conseguem mimetizar, né? Conseguem imitar os sabores de café, os sabores de chocolate, só fazendo uma composição de malte específico para essas sensações. Matheus, fala pra gente um pouco do Hora de Beber no Instagram, o que o pessoal vai encontrar lá? Cara, o Hora de Beber é um projeto que surgiu no Instagram ali em julho de 2014 e surgiu como um Instagram de análise de cerveja, né? Eu gostava muito de tomar cervejas, gostava de analisar elas, gostava de estudar, saber mais sobre os estilos, e desde então esse tem sido o forte do Hora de Beber, né? É um Instagram basicamente de análises de cervejas, né? Análises sensoriais, análises sinceras também. Quando eu não gosto eu falo e tento explicar por que eu não gosto. Quando é muito boa eu falo por que é muito boa e por que aquela é a minha opinião, como que eu cheguei àquela conclusão. Não tenho uma ambição de ser, digamos assim, um ditador da qualidade, né? Não é porque eu não gostei daquela cerveja que a pessoa não pode gostar, enfim. Mas surgiu como um Instagram de análise, eu tô desde 2014 fazendo isso, tentando postar quase todos os dias alguma cerveja. Isso meu bolso está sentindo isso, né? Porque não é barato, tudo tem um preço. Mas assim, é muito prazeroso sempre estar comprando uma cerveja e podendo degustar e postando lá. E o envolvimento das pessoas que me seguem é muito legal também. É meio louco, assim, quando eu comecei a postar cervejas, eu nunca imaginei que eu ia estar influenciando compras, né? Teve uma cerveja que eu postei recentemente, que eu falei muito bem dela, e que tem um cara que falou assim, cara, desde que você falou dessa cerveja, eu tô louco atrás dela, não consigo comprar, não acho em lugar nenhum, onde você comprou, então nunca pensei que fosse chegar nesse ponto. Fico muito feliz que tenha chegado, né? A gente vai crescendo aos poucos, assim, por não ser um perfil, digamos assim, eu acho que o Hora de Beber não é um perfil muito comercial, justamente talvez por essa sinceridade que fala ao meu favor, mas também me prejudica às vezes de alguma forma. Mas hoje em dia também eu estou ampliando o Hora de Beber para escrever textos mais reflexivos, mais críticos, mais de análise de mercado,
de análise de posturas de cervejarias ou do mercado, da cena cervejeira como um todo. Estou tentando ampliar o alcance do Hora de Beber e ampliar também a discussão para tentar ter uma postura mais crítica sobre a cena. Assim. Acho que tem muita coisa para melhorar, acho que a gente está no caminho certo, mas acho que o trabalho é muito longo, principalmente no sentido de democratizar a cerveja artesanal. Eu acho que ainda é um produto muito elitista, que alcança pouquíssimas pessoas, sim, que é muito caro e que tem bares que tem bares, eventos, cervejarias que tem uma postura de tornar isso ainda mais elitista, querendo se equiparar, digamos assim, ao status que o vinho tem hoje. E eu acho que a gente tem que ir no sentido oposto. A gente tem que fazer com que a pessoa, quem sabe um dia, tenha a opção de trocar a sua Antártica por uma cerveja, por um copo de cerveja de uma cervejaria local, que vai estar mais ou menos ali no mesmo preço, vai estar entregando um produto de excelente qualidade. E aí é isso que eu tenho tentado com a Hora de Beber, de certa forma, é ampliar a discussão para fora das análises, tentando criticar um pouco mais a cena, sim, e tentando dar a minha contribuição como jornalista, como não diria que sou especialista em cerveja, mas como jornalista, como crítico da cena cervejeira, né? Que dica você pode deixar para quem está começando a querer entrar nesse mundo, para quem não conhece ainda, e está se interessando sobre cerveja? Que dica você pode deixar? Cara, acho que a principal dica é beber. Tentar se orientar um pouco. Existe muita informação na internet sobre quais são os melhores estilos para começar. Tentar percorrer esse caminho, né? Tipo assim, por exemplo, das cervejas de massa mesmo, você comprar 2, 3 ali, tentar, sim, comparar, ver para onde que seu paladar está pendendo mais, tentar procurar estilos que são similares, né? Depois de tomar uma dessas cervejas de massa, você tentar procurar uma Pilsen de verdade, você evoluir ali para uma Witbier, talvez, uma Weissbier, né? As cervejas de trigo belga e alemã. Depois você tentar uma Pale Ale, né? Uma inglesa, depois uma americana. Não tem segredo. É beber, é hora de copo, legal, é você ir experimentando, é uma questão de autoconhecimento também, né? De você entender qual que é o seu perfil, o que te agrada mais, o que te agrada menos, né? Enfim, eu acho que não tem muito segredo. E existe muita informação disponível na internet. Eu segui esse caminho, foi dessa forma que eu fiz, para mim funcionou muito bem. E hoje em dia existe muita informação disponível para que você já encontre certos atalhos, não precise ficar passando por experiências, por exemplo, de tomar uma cerveja que você não gostou, que você não está pronto para degustar, não está pronto para beber. Você não vai sair por exemplo, de uma Antártica para uma Imperial Stout de 12% de álcool. Sim. Talvez você ache isso prazeroso, muito provável que não. Então existe todo um caminho que você pode percorrer, um processo que você pode percorrer que torne essas experiências mais agradáveis, né? Com o seu tempo, tudo no seu ritmo, sem querer queimar etapas. E lógico, quem precisar de algum auxílio, tirar alguma dúvida, de algum conselho, eu estou sempre disponível lá na Hora de Beber. Adoro responder perguntas, adoro quando me mandam mensagens, adoro quando me mandam foto de tô no supermercado, o que eu compro, me indica uma cerveja, tem essas aqui no cardápio, não sei o que eu bebo. Eu sempre pergunto assim, como é que tá seu humor hoje, você tá a fim de beber o quê? Você quer alguma coisa mais forte, alguma coisa mais fraca? Você quer refrescar? Como é que tá o clima? Como é que tá a temperatura da sua cidade? Enfim, adoro responder. E quem precisar eu tô à disposição, só mandar um inbox, mandar um direct lá, que eu tô aí para ajudar. Muito legal. Obrigado pela sua participação aqui, eu gostei muito, aprendi muito também. Se você gostou do papo, segue a Hora de Beber no Instagram, se inscreve aqui no nosso canal também e dá um like nesse vídeo, beleza? Sem mais, Hora de Beber!